Mas aí o que eu queria te perguntar é, que diabo que é a terapia ocupacional no contexto hospitalar? Porque a gente falou da TO, beleza, geral. E Geral. quando a gente fala do contexto hospitalar, qual que é o objetivo da TO? Também Tudo certo. entra também tudo isso no processo de restauração, de manutenção e resgate da funcionalidade desse paciente que está nesse ambiente, dentro desse contexto de internação, né? Desse contexto hospitalar mesmo. Pensando nesse paciente dentro desse processo, dentro desse ambiente, né? Toda a sua restauração. Né? Ou restauração, ou manutenção, né? Pensando nessa volta desse paciente ao seu cotidiano, né? Você sabe que eu acho esse um diferencial da TO frente à fisioterapia importante, que a gente tem uma dificuldade de enxergar o ambiente que o paciente está inserido. A gente pensa na funcionalidade, Sim. mas a gente trata o cara no hospital, às vezes, como se ele estivesse em casa. Eu quero que ele faça as coisas como se ele estivesse em casa. Mas você nem sabe como que é a casa dele. Não, mas paciente. não, mais simples ainda. Eu esqueço que ele está num hospital e que tem um catéter, tem uma bomba de infusão junto. Então, ele não tem uma mobilidade, ele não consegue ir ao banheiro sozinho. Por quê? Porque ele não consegue levar bomba sozinho. Então, assim, não é que ele tem uma força. Às vezes a força está normal, mas a mobilidade está impactada porque tem barreiras ambientais. Sim, E às vezes a gente esquece desse ambiente onde ele está inserido. A UTI, por exemplo, comparada à enfermaria, é um ambiente que tem mais barreiras ambientais do que a enfermaria. Por isso que na enfermaria o paciente tem mobilidade melhor, mais independente. Não é só porque ele em si está melhor, porque o ambiente também é mais favorável. Mas né? aí, às vezes, o importante, às vezes, da TO também vai ser nesse processo de elaboração, se ele está numa enfermaria, até mesmo nesse processo de elaboração de saída do hospital. Porque como que ele vai voltar? Ele vai voltar como ele entrou? Isso. Né? É um paciente que, de repente, desenvolveu algum tipo de sequela. Ele é o principal responsável financeiramente para essa família. Como que vai ser esse retorno a essa Atividade laboral. Isso, essa rotina. Eu tive um caso no INCOR, que eu estava até recentemente. Acho que eu não comentei, né? Eu estava no INCOR até recentemente. Não, você Na comentou. UTI. E a paciente estava com restrição ao leito, né? Porque estava agitada. O que ela fala, ela gritava, não quero ir embora, não quero ir embora, não quero ir embora. Aí eu falei assim, alguém falou assim, Gabi, vai lá, só quero uma agitação, não tão, né? Hiper. Falei, vou conversar com o paciente, ver o que está entendendo, ver se ela está confusa mesmo, o que está acontecendo. Nesse primeiro momento, eu fui fazer a avaliação dela e ela... Simples, por que a senhora não quer ir embora? E eu sempre comento isso com alguns alunos, residentes e tal. Era só perguntar. Eu sei que eu até brinquei, eu falei assim, eu sei que nós somos muito legais, a gente, né? A gente gostamos muito da senhora, a senhora é muito educada, ela lá gritando, então, ela pegou e falou assim, eu não quero ir embora porque eu não quero apanhar quando eu chegar em casa. Nossa. Você, opa. Nossa. Me pegou de surpresas. Aí você, oi? Aí você, peraí, né? Vamos lá. Pesado. Aí você fala assim, mas como que é, né? Isso até eu fiquei assim, na hora, sendo assim, mas a senhora se machuca, a senhora brigou com alguém, né? E você começa o acolhimento. Você vira e fala assim, tira essa restrição aqui que eu quero conversar com você. Tira essa restrição. Não pode tirar que eu tô... Tá confiante. Porque assim, você tira, mas a nossa mãozinha fica ali, né? Mas pra gente pegar todo aquele processo de confiança, vínculo com o paciente, tudo e tal. E aí ela começou a falar, falou assim, da minha filha é esquizofrênica, né? Desde sempre, só que ela tá descompensada. E ela falou, eu infartei quando eu tava indo na UBS, pedi pro CAPS ir pra lá. E você fala, gente, tem toda a coerência. Ela sabe até... Você fala, faz sentido. Falei, gente, pelo amor de Deus, assim, alguém aqui já chamou assistente social, psicóloga, não vai resolver a situação do contexto familiar dela. Mas é a escuta. A gente pensar que o paciente, ele não é só um quadro clínico ali. Ele tem todo um aparato ali. O paciente pode estar com uma frequência cardíaca lá no talo, não é porque ele está com um ataque cardíaco, ele está pensando no boleto que ele não está... Como que ele não vai conseguir pagar. Então, é no processo de atividade, intervenção da terapia ocupacional que a gente consegue ter esses engates. Fala, gente, aqui não tem delírio, não. Aqui tem preocupação.
chama alguém aí para dar uma acalmada nessa paciente aqui, para poder orientar tudo e tal. E aí você fica, porque eu sempre falo pros residentes, né? Eu falo assim, o paciente tá confuso. Eu falo assim, o que eu faço? Eu não sei se ele realmente tá confuso ou se ele tá falando as verdades. Eu falei assim, então entra na dele. Vamos ver o que ele vai falar. Se tiver contexto, se o discurso for conexo, o paciente pode estar falando a verdade mesmo. Esses dias a gente estava na enfermaria e o paciente tá com... acho que era quase 80 anos, uma coisa assim. 82 anos. Aí ele falava, que minha mãe, preciso ir pra casa, porque minha mãe, né? A gente falou assim, ele ficava falando da mãe dele, a gente pensando que a mãe dele... Não, ele tava com a mãe dele já tem 103 anos, mas a mãe dele tá viva. Será que é daquele caso que eu contei? Do paciente de 84 anos que perguntou se a mãe ia visitar. Eu falei, isso, era bem parecido. Ixi, eu falei, enfermeira. É. O paciente de 84 anos perguntou se a mãe vai vir visitar, velho. A enfermeira, tá vendo a mãe já. Tá, não, é porque na hora da realmente... visita entrou a mãe de 99 anos de cadeira de roda, velho. Sabe que a vontade tanto de apertar pra ver se é de verdade, assim, ó. Já aconteceu. A gente falava, gente, você tem que saber realmente, né? Se tem um contexto. E aí, voltando dessa senhora, foi um baque pra mim também. Porque você falava assim, gente, a gente fica tão aqui pensando nesse processo clínico, né? O paciente tá TAC, o paciente pode saturar, o paciente tá com nora, o que eu posso fazer? Ficar pensando tanto nesses processos que às vezes era só perguntar pro paciente, por que a senhora não quer ir embora? Uma pergunta simples, mas que abrange. A Mari Saconato contou, né? A Mari Saconato é fono lá do Emílio Ribas. Sim. E ela falou que teve um paciente que não queria ir embora porque lá dentro ele tinha comida, ele tinha cobertor, ele tinha cama. Sim, tem vários pacientes. Porque ele era bem tratado. Uma pessoa em situação de rua. E aí ele não queria ir embora. Porque ele sabia o que ia ser depois que fosse embora. Né? Já atendi pacientes assim. E aí você tinha o porquê. Você fala assim, é isso. A mulher tá aqui... por causa de uma questão cardiopata, tudo aconteceu. E aí ela me contou, eu vim para aqui, passei mal porque eu estava na UBS pedindo pro... Até a história clínica tem relação com... Total. Tava indo para UBS, infartou, devia estar um pico de estresse. Assim, porque minha filha estava descompensada em casa. Você é louco. Cara, isso foi muito forte. E aí você ficava assim, gente, vamos lá, né? Nós somos... é tão básico. E o lindo da TO é esse, né? Poder você fala assim, é tão bonito ficar olhando o sujeito. Sim, se você não tiver a singularidade, não tiver essa qualidade de poder olhar, sua intervenção vai ser mais do mesmo.